Glória a Deus. Então, eu queria convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês em Salmo 92. Salmos 92. Nós vamos ler do versículo 12 ao 15. Diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar o que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Aqui, a palavra diz: o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. A palavra então nos diz que aquele que procura ser justo, o Senhor vai fortalecer. O Senhor vai, quando diz florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano, está falando de raízes profundas, está falando de pessoas arraigadas, aqueles que não vão vacilar, que entende a justiça como um comportamento de vida, que entende que precisa ser justo. E quando a palavra de Deus nos diz, como cristãos que nós somos, que através do sangue do Cordeiro da cruz nós somos justificados, porque Ele foi aquele que pagou um alto preço, um sangue de cruz para que a gente fosse justificado, e hoje nós somos justificados através do sangue do Cordeiro. E a palavra nos diz então que a gente crescerá, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Aquilo que é atributo de Deus, aquilo que é importante para Deus. Quando a gente está arraigado, quando a gente está arraizado, existe um florescer da parte do Senhor nas nossas vidas. E Ele diz: plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos. Aqui Ele está dizendo assim: olha, aquele que é justo, aquilo que procura agradar, mesmo na velhice, vai ter propósito. Mesmo na velhice dará fruto, mesmo na velhice irá produzir, haverá propósito, haverá alegria, haverá motivo de se viver. Não é aquele vazio que você pensa: meu Deus, eu vou me aposentar e eu vou fazer o quê? Não. Aqueles que estão arraigados no Senhor têm uma motivação de viver tão grande, que na verdade que quando chega o tempo de se aposentar, é o melhor tempo para servir e fazer tudo aquilo que não dava ou que não daria. Mas o ideal é não esperar por isso, mas é viver essa plenitude hoje. A proposta do Senhor para as nossas vidas é que a gente possa florescer nos átrios do Senhor, naquilo que é eterno, fixar os nossos olhos, nos movimentarmos. Olha só que lindo, todo o nosso movimento é pensando naquilo que vai alegrar e florescer dentro de um prisma celestial. A gente às vezes gasta tanto da nossa energia, tanto do nosso tempo, para agradar as pessoas, não é? E aqui a palavra está falando: olha, o justo, aqueles que estão plantados, estes florescerão nos átrios do Senhor, envolto ao Senhor, com a mão do Criador, nos envolvendo e fazendo. A gente vive uma vida muito corrida. A mulher, ela vive numa dinâmica absurda. Ela tem que dar conta de muitas coisas, A gente inventou de queimar sutiã e a gente se lascou muito por conta disso. Porque a gente não deixou de fazer tudo o que a gente tinha que fazer dentro de uma casa, mas a gente tem que fazer tudo que um homem faz também fora de casa. Então acumulou. É um acúmulo de tarefas. Ela é dona de casa, a mulher é mãe, a mulher é empresária, a mulher é aluna, a mulher é patroa, a mulher é esposa.
São muitas as nossas funções. E se a gente realmente não conseguir, o nosso desafio como filhas do Senhor é saber descansar no Pai. É saber colocar tudo isso, porque Jesus diz assim, olha, vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim que eu vos aliviarei. E a gente precisa entender que para florescer em Deus, a gente precisa então depositar toda essa carga aos pés da cruz e deixar com que Ele comece então a gerir a nossa vida. E a colocar no lugar a nossa vida, de uma maneira e de um prisma muito diferente do que a gente geralmente faz. A gente cuida da nossa vida espiritual de uma maneira muito assim, se der, quando der, não é? Se sobrar um tempo. E quando na verdade, amadas, a nossa vida espiritual, quando ela está nutrida, quando ela está abastecida, quando a nossa comunhão com Deus, com o nosso Criador. A pastora Leandra aqui leu o Salmo 139, que é um salmo incrível, que fala que o Senhor nos teceu no ventre da mãe, e que desde então Ele tem planos, e planos de vida, de abundância. É um Deus maravilhoso. Aí você pode olhar e dizer assim, poxa, mas a minha vida não foi tão boa assim. E eu estou aqui para te dizer, você pode ter certeza que isso não era a vontade de Deus. Mas Ele entregou nas nossas mãos algo chamado poder de escolha, o livre-arbítrio. E infelizmente o homem, a raça humana, tem decidido a cada dia se afastar desse Deus. E nele há amor, nele há concentração de toda bondade, misericórdia, graça. E quanto mais o homem se afasta de Deus, mais longe ele fica dessa realidade de bondade. E o egoísmo, a ganância, vai tomando conta, o orgulho do coração, e tem tomado conta do coração humano. E por isso a gente é ferido, por isso a gente é machucado, porque a humanidade decidiu virar as costas para esse Deus e fazer dele, às vezes, uma religião, de ir num domingo, numa igreja, mas não praticar os mandamentos e aquilo que o Senhor realmente nos diz. Quando Jesus resume os 10 mandamentos no Novo Testamento, Ele diz assim, olha, resumidamente, os 10 mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Se a gente parar para pensar nesse mandamento de Jesus, seria a solução para todas as coisas. Para pensar, quando a gente ama a Deus acima de todas as coisas, não cabe em nós o egoísmo, não cabe em nós, não cabe mais a maldade, não cabe mais você pensar só em você e naquilo que é bom para você. Quando você pensa em amar o próximo como a si mesmo, da mesma forma, imagina como estaria esse mundo. Eu quero que você pare para pensar, não precisa se distrair com esse lindinho ali, não. Eu quero que você pare para pensar como o mundo seria, de verdade. Eu quero que você faça esse exercício agora. Se as pessoas amassem o próximo como a ti mesmo. Como seria, não é? E essa é a vontade de Deus. Deus amou tanto, Ele nos fez, Ele nos planejou. Ele nos colocou num jardim incrível, num jardim falando em florescer. Ele nos deu o domínio sobre todas as coisas, e o homem decidiu então cruzar o seu caminho e fazer da sua maneira. E Deus, não satisfeito com isso, mandou o seu único filho para que ele morresse em nosso lugar. Um sangue inocente, imaculado, para que ele se tornasse o salvador da humanidade. O cristianismo então nasce a partir de Jesus, que veio fazer essa reconciliação.
derramando o sangue purificador sobre as nossas vidas e nos reconciliando com o Pai, trazendo de volta esse jardim e essa oportunidade de nós estarmos juntos ao Senhor. E isso, amadas, é florescer. É florescer quando nós estamos tão conectadas ao Criador, que a gente acorda com um propósito de eternidade. Ele então vai nos dizer o que fazer e como fazer. E é maravilhoso quando a gente começa então essa sintonia espiritual e a gente fala: uau, isso aqui faz toda a diferença. Não, isso aqui faz sentido estar aqui. Sabe, eu acho que a busca, eu já disse isso algumas vezes, eu acho que a busca de todo ser humano, de toda pessoa, é falar assim: olha, eu estou fazendo a coisa certa no lugar certo. Eu estou no lugar certo e fazendo a coisa certa. E eu quero dizer para você que esse lugar está no Senhor. O Senhor é aquele que pode revelar exatamente o porquê e para que você foi criada. E quando a gente entra nesse trilho, é fantástico, é uma viagem incrível, porque a gente se sente literalmente no lugar certo, fazendo. Você fala assim: eu fui criado para isso. E não existe sensação melhor do que essa sensação de dizer: eu fui criado para isso. Então é tempo de florescer, é tempo de permitir com que o Senhor entre e tome o lugar dele nas nossas vidas. A gente tenta colocar relacionamentos, a gente tenta colocar filhos, a gente tenta colocar trabalho, a gente tenta colocar um monte de coisa para preencher esse vazio. Mas eu estou aqui da parte de Deus para te dizer que esse lugar pertence ao Senhor. E quando o Senhor toma esse lugar, as outras coisas entram no lugar. Quando o Senhor passa a governar as nossas vidas, e a voz dele é voz de direção, é voz de comando, que você ora, você entrega diante dele, e ele responde. A palavra de Deus diz que ele tem ouvidos e ouve, tem boca e fala, tem mão e toca. Ele é real, ele é verdadeiro, ele fala de várias formas. É inacreditável como o Senhor nos direciona. Esses dias eu estava conversando, ontem, tomando um café, e a pessoa compartilhou um testemunho comigo de uma resposta de Deus que foi muito imediata, e eu compartilhei com elas, e agora falando com vocês, me veio essa história. O G, há alguns anos atrás, o meu cunhado, o único irmão do meu marido, ele estava morando em Paris. Ele é casado com uma francesa, era casado com uma francesa. E naquele atentado que teve em Paris, há muitos anos, o meu cunhado estava num daqueles bares. E ele estava com 7 pessoas na mesa, e as 7 pessoas, ele era a 8ª da mesa, foram baleados. Ele foi o único que não foi baleado. E ele ficou muito chocado. Ele entrou atrás de uma coluna, e ele foi assistindo as balas entrando e as pessoas caindo. E ele puxou um rapaz baleado e colocou aqui o rapaz gemendo ali. Ele puxou e conseguiu, e ele ficou atrás daquela coluna. E foi muito terrível. E graças a Deus, nenhuma desses amigos, inclusive esse rapaz, eles não morreram, eles sobreviveram. Então foi muito traumático. E a minha sogra, então, ligou para o meu marido e disse: Jean, entrou uma promoção incrível e eu estou indo ver teu irmão e eu quero te levar. Aí o Jean falou: mãe, nossa, não existe a menor possibilidade, não tem condições nenhuma de ir para lá. Ela falou: não, filho, eu vou te dar de presente. Aí ele falou: poxa, mãe, eu preciso orar, eu preciso ver, porque não é só uma passagem, Europa, euro, tudo muito caro. Me dá um tempinho, mais tarde eu te respondo. E aí ele me ligou: Ju, minha mãe contou. Eu falei: bom, vamos orar. E a gente orou no telefone falando: Senhor, nos dê a direção, se é realmente para
para eu ir para essa viagem. O G orou: se faz parte dos teus planos. E aí a gente orou e entregamos para o Senhor. No mesmo dia, não foi no dia seguinte, no mesmo dia, 2 horinhas depois, era ali na Avenida São Bento, a igreja Refúgio, já estava trabalhando na igreja. Chegou uma mãe, a Tati, acho que ela não está aqui hoje. Ela tem uma filha, a Emily, que é da idade da Ana, um pouquinho mais nova que a Ana Júlia, e ela chegou lá e falou: pastor, eu vim aqui, estava passando e decidi parar para deixar o convite com você do aniversário da Emily para a Ana Júlia. Aí o G falou: tá bom. E aí ela entregou o convite. E o convite era, a arte do convite era uma passagem aérea escrito: embarque nessa viagem, e a Torre Eiffel de Paris. Cara, quando ele recebeu, que ele olhou, ele falou: meu Deus. Tipo assim, só faltou Deus falar: você quer que eu desenhe mais alguma coisa? Oh, tá bom, vai meu filho. E ele me ligou contando, eu falei: não, demorou, vai embora. Então assim, gente, quando a gente decide colocar as coisas diante do Senhor, o Senhor responde. Ele se alegra, é prazeroso para Ele. E o silêncio de Deus também é precioso, amados. A gente vive num mundo muito imediatista, né? Micro-ondas, a gente não espera mais nada. A gente quer as coisas para ontem. Então, se a gente orou e o Senhor ainda não deu a direção, espera. Espera. E vou te dizer mais. O não de Deus também é o melhor não que a gente pode receber. É um não de cuidado, é um não de amor, e é um não daquele que vê lá na frente o que a gente não está vendo. Quantas vezes eu agradeci ao Senhor por Ele ter dito não a alguns pedidos meus, porque lá na frente eu consegui entender com muita clareza o amor e o cuidado dEle. Assim como é com os nossos filhos, não é? Quantas vezes as crianças olham para uma tomada, o bebezinho olha para uma tomada e ele quer aquilo demais, e ele acha que aquilo é muito atrativo, e a gente sabe, e a gente fala não, e ele quer, e a gente fala não, a gente sabe o que vai acontecer, mas aquilo para a criança parece incrível. Amados, é assim com a gente. Quantas vezes a gente quer pôr o dedo na tomada e o Senhor fala não, e a gente quer e Ele fala não. Então, para florescer, a gente precisa confiar. Para florescer, a gente precisa estabelecer esse relacionamento com Deus Pai. Para florescer e para exalar um cheiro gostoso, agradável, suave, sabe, com leveza, como uma flor, como uma coisa delicada e linda, que quando a gente chega num ambiente, a gente tem a capacidade de transformar o ambiente, porque a palavra de Deus diz que os filhos dele são os filhos da luz, que é para a gente ser luz e sal da terra. E é isso que o Senhor quer gerar nas nossas vidas. É isso que Ele quer fazer através de nós. Eu quero chamar aqui o grupo de louvor. A gente já está encerrando. Mas antes de encerrar, eu tenho 2 perguntas para fazer aqui, para a gente ir para o nosso café gostoso. A primeira é que a palavra de Deus, a Bíblia diz que para que a gente realmente, todos são criaturas de Deus. Deus criou todas as pessoas. Mas a palavra de Deus diz que através de Jesus, que é o Filho unigênito de Deus, quando nós reconhecemos o que esse Filho como um Salvador fez na cruz, se entregando para redimir os nossos pecados, nós nos tornamos co-herdeiros com Cristo. Isso significa que houve uma filiação e nós nos tornamos filhos de Deus através de Cristo Jesus. A palavra de Deus então diz que para que a gente reconheça isso,
é necessário que a gente faça uma oração, convidando Jesus para entrar na nossa vida, convidando Jesus para fazer parte da nossa vida. Não assim, eu tenho fé em Jesus, não. Convidando Jesus para ser Senhor. A palavra de Deus diz que quando confessar com a boca, crendo de todo o seu coração, que Jesus ressuscitou no terceiro dia, há salvação. A palavra de Deus diz também que é necessário a gente confessar, porque quando a gente confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, o próprio Cristo confessa o nosso nome diante de Deus Pai. Quando a gente confessa diante dos homens, a palavra de Deus diz, quando confessardes diante dos homens, o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, Ele confessará o teu nome diante de Deus Pai. Então, minha primeira pergunta é: existe alguém aqui que gostaria de fazer essa oração convidando Jesus para tomar o lugar dele na sua vida, para que haja essa reconciliação? Quando eu penso na cruz e quando eu olho para a cruz, existia um abismo entre a humanidade e Deus por causa do pecado. E Jesus veio e foi essa ponte de reconexão entre o homem e Deus. É através da cruz, é através do sangue do Cordeiro, que há uma possibilidade da gente ter esse relacionamento com Deus. Esse relacionamento de intimidade, esse relacionamento de Deus mover os pauzinhos dele para se comunicar com a gente. De Deus falar com a gente está sensível aos sinais dele. E ele quer fazer isso. Ele se alegra em fazer isso porque ele nos ama. Então eu queria convidar você a fechar os teus olhos agora. Curvar a tua cabeça. E se você porventura nunca fez essa oração, entregando a tua vida para Jesus, e você quer fazer isso nessa noite, eu queria que aonde você estivesse, você só levantasse a tua mão, para eu saber quem está aqui e quer fazer. Amém. Quem mais? Amém, 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 amém. Coloca a mão no teu coração, você que levantou a tua mão. E repita assim comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu te convido para entrar na minha vida. Eu te confesso como Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados. Passa o teu sangue, me lavando, me purificando de todo o mal. E me ajuda a te enxergar, a te sentir, a te ouvir, em todo tempo, em todo lugar. Eu te confesso como Senhor e Salvador da minha vida. Amém. E tem um segundo grupo aqui, que de repente você já fez essa oração, você já tem Jesus como Senhor da tua vida, mas você entende, compreende que você precisa florescer em Deus. Que aquilo que é interesse de Deus precisa passar a ser o teu interesse. Que essa intimidade, essa sintonia não está tão clara assim e precisa ficar mais clara. E você quer entrar numa nova estação na tua vida. Você quer abrir mão do inverno e você quer florescer na primavera.
Se é você, essa pessoa, eu quero te convidar a se colocar de pé para a gente fazer uma oração. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Jesus lindo. O Senhor conhece o coração das minhas irmãs aqui, Senhor. O Senhor conhece, Pai, as lutas. O Senhor conhece os desafios. O Senhor conhece, Senhor, os perrengues. O Senhor conhece as dores, as angústias, os medos, as ansiedades. O Senhor conhece, Pai, o desafio de cada coração aqui presente. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, toca em cada coração. Toca, Senhor, em cada coração. Que cada vida aqui possa florescer. Que a intimidade com o Senhor possa crescer. Que a vida no propósito, na alegria, Senhor, na esperança, na perspectiva de vida, Senhor, de mulheres livres, mulheres curadas, mulheres saradas, mulheres, Senhor, prontas para desabrochar e viver uma vida, Senhor, em plenitude, uma vida saudável, emocionalmente, fisicamente e espiritualmente, Senhor. Eu declaro, Pai, a obra da cruz sendo derramada sobre cada vida aqui, Senhor. Abençoa cada casa aqui representada, abençoa cada lar aqui representado, abençoa cada família aqui representado. Derrama, Senhor, do teu amor, derrama da tua alegria, derrama da tua unção, derrama da tua ousadia sobre cada mulher aqui, Senhor. Que nessa noite possa ser marcada como um divisor de água na vida espiritual, na vida emocional de cada mulher aqui presente, Deus. Derrama, Pai, mais e mais e mais e mais e mais do teu amor. Aquelas, Deus, que sofrem de depressão, Pai, em nome de Jesus, vem, Senhor, e toca nas emoções. Cada mulher, Senhor, com síndrome de pânico agora, Senhor, derrama, Pai, da tua porção. Espírito Santo de Deus, toca de maneira profunda em cada mulher. Derrama, Senhor, tira toda angústia, tira, Senhor, toda dor, tira, Senhor, todo trauma, todo medo, Senhor. Derrama, Senhor, da tua vida, Senhor, da tua vida sobre cada mulher aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor nessa última música. Adore com todo o teu coração, com toda a tua alegria, com toda a tua força. Isso não é uma canção, mas é uma adoração ao Senhor. E que a palavra de Deus diz que o Senhor olha para a terra e Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E a palavra de Deus diz que a adoração, ela sobe como um incenso suave e agradável às narinas do Senhor. Então, amadas, vamos subir esse incenso agora. Vamos subir um incenso da adoração agora para esse Deus que é digno de receber a nossa adoração. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Foi muito bom, está sendo muito bom esse tempo com você. Nós estaremos aqui louvando ao Senhor e depois a gente vai tomar o nosso café. Que Deus te abençoe.